Quem cresceu antes da internet sabe exatamente o que significava ouvir a música da sessão da tarde começando. Era como um convite silencioso para esquecer o mundo lá fora. A mochila da escola ainda jogada no canto da sala, o cheiro do almoço no ar, o ventilador girando devagar e aquela televisão de tubo iluminando a casa inteira. Não existia streaming, não existia algoritmo. E, mesmo assim, parecia que aqueles filmes tinham sido escolhidos especialmente para cada um de nós. A verdade é que a sessão da tarde não era apenas entretenimento. Ela foi uma espécie de escola emocional para uma geração inteira. Antes da internet ensinar tudo, uma tarde em frente à TV já ensinava uma geração inteira a sonhar. Os filmes se repetiam tantas vezes que acabavam virando parte da nossa vida. E o mais curioso é que ninguém reclamava. Pelo contrário, quando passava Curtindo a Vida Adoidado, Karate Kid, Esqueceram de Mim, Ghost, Conta Comigo, A Lagoa Azul ou De Volta para o Futuro, parecia que o dia automaticamente ficava melhor. Cada filme deixava alguma marca. Karate Kid, por exemplo, ensinou uma geração inteira sobre disciplina, respeito e superação. Daniel LaRusso era apenas um garoto comum tentando encontrar seu lugar no mundo. E talvez fosse exatamente por isso que tanta gente se identificava com ele. O Sr. Miyagi não ensinava apenas golpes, ele ensinava paciência. Mostrava que crescer dói, mas vale a pena. E quem não se emocionava com Conta Comigo? Um filme simples, sobre amizade e infância, mas que falava diretamente ao coração. Aqueles 4 garotos andando pelos trilhos representavam algo que muita gente viveu de verdade. Amizades que pareciam eternas, verões inesquecíveis e a sensação de que o mundo era gigante demais para crianças tão pequenas. A sessão da tarde ensinou amizade antes mesmo das redes sociais tentarem explicar o que era conexão humana. Os filmes românticos também deixaram marcas profundas. Ghost fez muita gente descobrir que o amor podia continuar mesmo depois da perda. Dirty Dancing mostrou que amar também era enfrentar diferenças e desafiar o mundo. Meu Primeiro Amor ensinou, da forma mais dolorosa possível, que crescer também significa lidar com despedidas. Talvez por isso tanta gente se emocione ao lembrar desses filmes hoje. Porque eles não eram apenas histórias, eles acompanhavam momentos reais da nossa vida. Havia também as comédias, e como elas eram importantes. Esqueceram de Mim transformava qualquer tarde comum em um evento. Kevin McAllister virou símbolo da infância livre, criativa e bagunceira que muitos tiveram nos anos 80 e 90. Porra, que a polícia vem aí, mostrava que o humor podia ser absurdo e inteligente ao mesmo tempo. Mudança de hábito fazia rir enquanto falava sobre amizade e transformação. Esses filmes ensinaram uma coisa que parece cada vez mais rara hoje: rir junto. Naquela época, assistir TV era uma experiência coletiva. A família inteira assistia ao mesmo filme. Os amigos comentavam no dia seguinte na escola. Não existia aquela sensação de cada pessoa vivendo em um universo diferente, consumindo conteúdos diferentes o tempo todo. A TV aberta criou memórias compartilhadas. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente sentir saudade daquela época. Os filmes também despertavam imaginação. De Volta para o Futuro fazia qualquer criança acreditar que o futuro seria incrível. Os Goonies transformava bicicletas e terrenos vazios em grandes aventuras. E.T. ensinava a empatia de um jeito que poucas histórias conseguem até hoje. Aquela geração aprendeu a sonhar vendo filmes repetidos em uma televisão simples. E sabe o mais bonito? Mesmo sem efeitos especiais gigantescos ou bilhões de dólares, muitos daqueles filmes continuam emocionando mais do que produções modernas. Porque eles tinham alma. Os personagens pareciam reais. Tinham medo, falhavam, erravam e cresciam diante dos nossos olhos. Eles não eram perfeitos. E talvez fosse justamente isso que fazia tanta diferença. A sessão da tarde também ensinou algo que a internet moderna acabou perdendo: a espera. Hoje tudo está disponível instantaneamente. Mas naquela época, quando um filme passava na TV, aquilo era especial. Quem perdeu, perdeu.
E talvez, justamente por isso, cada exibição parecesse um acontecimento importante. Era quase um ritual. Muita gente lembra até hoje da sensação de chegar da escola correndo para não perder o começo do filme. Outros lembram da voz clássica da chamada da Globo, anunciando os filmes da semana. Pequenos detalhes que ficaram eternamente guardados na memória. E existe outra coisa curiosa. Muitos desses filmes ajudaram pessoas a enfrentar momentos difíceis. Para muita gente, a sessão da tarde foi companhia em tardes solitárias. Foi conforto durante problemas familiares. Foi alegria em dias difíceis. Enquanto o mundo parecia complicado demais, aqueles filmes ofereciam 2 horas de esperança. Talvez seja por isso que tanta gente adulta ainda reassista esses clássicos hoje. Não é apenas nostalgia. É uma tentativa de revisitar uma época em que a vida parecia mais simples. Uma época em que um filme podia mudar o nosso humor inteiro. Os anos passaram. O streaming chegou. Hoje temos milhares de opções disponíveis a qualquer momento. Mas, ironicamente, poucas coisas conseguem criar o mesmo impacto emocional daqueles filmes antigos da TV aberta. Porque não era apenas sobre assistir. Era sobre viver aquele momento. Era sobre dividir emoções. Era sobre crescer junto com aquelas histórias. A sessão da tarde educou uma geração sem que ninguém percebesse. Ensinou coragem através dos heróis improváveis. Ensinou amizade através dos grupos inseparáveis. Ensinou romance através dos amores impossíveis. E ensinou humor através das tardes mais divertidas da infância. Tudo isso antes da internet existir dentro das nossas casas. Talvez por isso essa memória continue tão viva. Porque aqueles filmes não ficaram apenas na televisão. Eles ficaram dentro da gente. E no fundo, toda vez que ouvimos alguém falar em sessão da tarde, não lembramos apenas de filmes. Lembramos da nossa própria infância, da nossa casa, da nossa família, dos amigos da escola, da sensação de que ainda existia muito tempo pela frente. E talvez seja exatamente isso que torna aquela época tão inesquecível. Agora, eu quero saber de você. Qual filme da sessão da tarde ainda mora na sua memória? Qual dessas histórias marcou a sua infância? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo trouxe alguma lembrança boa para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também cresceu vivendo a magia da TV aberta.